Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para mais um momento com Deus e eu gostaria de chamar você para nós meditarmos no que diz a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, os versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Aqui nessa passagem, no livro de Hebreus, quando o autor diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Aqui nessa passagem, ele está nos ensinando como nós devemos agir nos nossos dias. Aqui ele nos dá o exemplo de Jesus. Ele diz que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele sabe exatamente como nós devemos agir. Ele sabe o que nós devemos fazer, ele sabe o que é importante, ele sabia quando ele veio enquanto homem e ele olhou para o alvo. E nós devemos olhar assim como Jesus para o alvo. Aqui ele diz que tem algumas coisas que nos distraem na caminhada, que nos tiram do foco, que nos tiram do alvo, do que é importante. E aqui ele diz que o peso nos distrai, os pesos das coisas que nós fazemos, inclusive, o pecado que nos assedia tenazmente. E ele diz que nós devemos nos desembaraçar de tudo isso, para que a gente possa completar a nossa carreira, correr a nossa carreira. E nós devemos olhar firmemente para Jesus e nos lembrarmos de que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aqui ele diz também que Jesus, ele suportou a cruz, porque ele olhou para aquilo que ia acontecer depois, para a alegria do porvir, para a eternidade, para os momentos que realmente são importantes, para aquilo que realmente tem valor. Então ele não fez caso da desonra, da humilhação, da vergonha, de ser açoitado. Isso para ele não foi importante, porque esse não era o foco. Essas são as distrações. Ele sabia que ele poderia passar por aquilo e ele conseguiria sair daquela situação porque o olhar dele estava no lugar certo. Ele olhava para o alvo, ele olhava para aquilo que ia acontecer depois, para a eternidade. E ele sabia que a carreira dele, que o propósito de vida dele enquanto homem, quando ele veio aqui na Terra, era salvar a humanidade. E ele sabia que se ele completasse aquela carreira, isso ia ser muito bom, ia ser motivo de alegria, porque nós poderíamos ter vida eterna, nós poderíamos ter essa mesma alegria que Jesus sabia que teria depois, graças à consumação da carreira que estava proposta para Jesus. E nós também temos uma carreira que nos está proposta, nós temos um propósito de vida, nós temos uma missão, nós temos algo a fazer. Deus nos colocou aqui com um propósito. E nós muitas vezes, ao invés de olhar para Jesus, ao invés de imitarmos o exemplo de Jesus, e esse é o exemplo que nós devemos imitar, exemplo de quem não olha para essas coisas que não são importantes, exemplo de alguém que olha para o que tem realmente importância e que tem foco naquilo que ele tem que fazer. E nós muitas vezes nos distraímos também durante a caminhada. Um exemplo de distração está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, é o exemplo de um rei que foi ungido por Deus, um homem que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Esse homem é Davi. Davi, lá no capítulo 11, fala que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou seus homens e ele ficou em Jerusalém. E diz ainda que numa tarde, aquele homem que era rei de Israel, ele levantou-se e foi andar pelo terraço da casa real. E naquele momento ele viu uma mulher e ele se encantou. E ele pecou, e ele errou. E esse pecado e esse erro teve graves consequências. Davi, ele estava distraído. No momento em que Davi precisava estar na guerra, no momento em que Davi precisava cumprir a missão para a qual ele foi chamado por Deus,
a responsabilidade que Deus colocou na mão dele, que era ser rei de Israel, rei daquela nação, rei daquele povo, para conduzir aquele povo, para direcionar aquele povo e também para proteger aquele povo. E Davi estava dormindo e acordou à tarde e foi fazer aquilo que não devia fazer. Aí o profeta Natan foi falar com Davi, contou uma história, e Davi inclusive virou com quem fez, com quem cometeu aquele delito. Mas depois Davi descobriu que era ele mesmo. Ele que estava distraído no momento errado, né? Estava no lugar errado naquele momento e acabou errando. E Davi, naquele momento, ele trouxe consequências para sua casa, porque ele perdeu o foco, ele perdeu a visão. E aí Deus falou para Davi, através do profeta Natan, e disse o seguinte, disse: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, Davi? Por esse motivo, a espada não se apartará da tua casa. E aí, se nós formos estudar a história de Davi, nós vamos ver que ele enfrentou muitas coisas difíceis na sua família, com seus filhos. E durante todo o tempo a espada não saiu da casa dele, assim como disse o Senhor. E Davi, ele colheu as consequências de tirar o olhar do foco, do alvo, do autor e consumador da fé e tirar o foco do propósito de vida que ele tinha. E nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Nosso foco tem que ser, assim como foi o foco de Jesus, completar a nossa carreira, cumprir a nossa carreira, aquilo que nos foi proposto por Deus. E não importam as distrações, não importa o pecado, nós temos que nos desembaraçar do pecado, dos pesos que vêm no dia a dia nas nossas vidas. Nós temos que não nos importarmos com a humilhação, isso não é o principal, isso não é importante, com a desonra, com a vergonha, com a oposição. Não importa o que tenha acontecido à nossa volta, não importam as circunstâncias e as situações. O que importa é que Deus nos chamou, nos propôs correr uma corrida, completar uma carreira. E que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo falou no final dos seus dias, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que nosso olhar esteja no autor e consumador da nossa fé e que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus o que nós devemos fazer, o que nós devemos ignorar e o que nós devemos focar. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que o Senhor possa abençoar o nosso resto de semana, que o Senhor possa abençoar o nosso mês, o nosso ano, todos os dias da nossa vida e que o nosso olhar esteja no autor e consumador da nossa fé. Bom dia para você.